O propósito de Jesus Cristo nos seus 3 anos de ministério não foi fazer milagres. Um dia alguém me perguntou: como o senhor sabe disso? Eu disse: porque senão ele não teria feito discípulos. Ele teria colocado todo o seu tempo, o máximo do seu tempo, dos seus 3 anos de ministério, envolvido em curar doentes. O foco do ministério de Jesus sempre foi fazer discípulos. É por isso que ele chama 12 homens. É por isso que ele chama 12 e começa a ensiná-los e instruí-los a respeito de muita coisa. E agora preste atenção, porque o que eu vou falar aqui é muito importante. O milagre da multiplicação não é um alvo para a multidão. O milagre da multiplicação, o alvo desse milagre é os discípulos de Jesus. Jesus tem 12 homens que o acompanham. Jesus tem 12 homens que o seguem. Jesus tem 12 discípulos que vivem continuamente perto dele. E mesmo depois de verem tantos milagres acontecendo, eles estavam com Jesus nas bodas de Caná da Galileia. Quem lembra do primeiro milagre? Quando Jesus transforma água em vinho. Olhe para quem está perto de você e diga: eles estavam lá. Quem lembra do segundo milagre? Nós falamos aqui. Me ajude, Senhor da glória. O segundo milagre no capítulo 4 de João. Amém? Capítulo 4 não, é a cura de um servo, de um centurião, ou do filho de um centurião, outra versão diz. O terceiro milagre é a cura do coxo do tanque de Betesda. Nós falamos a semana passada. E hoje nós estamos falando sobre o quarto milagre. Olhe bem, os discípulos de Jesus estavam com ele na multiplicação da água em vinho, certo? Os discípulos de Jesus estavam com o centurião ou com o oficial romano quando ele cura o seu filho, mesmo estando longe. Os discípulos estão com Jesus quando Jesus faz um coxo andar na beira do tanque de Betesda. Mas agora, quando Jesus está pregando um dos seus maiores sermões, é chamado de o Sermão do Monte, ou o Sermão das Monte das Oliveiras, o Sermão do Reino. A Bíblia diz que a tarde já vai chegando, não tinha como o povo voltar para suas casas, e Jesus está preocupado com o que esses homens iam alimentar-se. E a Bíblia diz que Jesus Cristo chama um dos seus servos, um dos seus discípulos, melhor dizendo, e diz assim, verso 5: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, para quem que ele disse? Onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus não chama nenhuma dessas pessoas que o estavam seguindo e indaga a respeito de nada. Jesus chama um dos seus discípulos. Olhe bem, porque o que eu vou falar nesta noite eu não tenho nada anotado, é revelação do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o Senhor nos levará a alguns desertos, preste atenção, para nós que somos discípulos dele, o Senhor nos levará a alguns desertos da vida, para ver se nós cremos nele, mesmo depois de ter visto tantas coisas acontecerem. Nós muitas vezes somos muito falhos no quesito confiança, no quesito fé. Eu preguei há poucos dias lá na tenda e eu falei justamente sobre isso, dependência. Abraão demorou mais de 30 anos para aprender sobre dependência, porque a gente lê muito o capítulo 12, diz que homem cheio de fé. Abraão tinha fé porque tinha recurso, e fé com recurso não é fé. Quando eu tenho dinheiro no bolso e diz eu vou fazer porque eu creio, isso não é fé.
É porque eu tenho o recurso para fazer. Abraão tinha o recurso para se locomover de uma terra para outra. Até o momento que Deus pede para Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, tudo o que ele tinha e que ele não podia dar se ele não abrisse mão daquilo que ele era, daquilo que ele possuía, que é o seu único filho. Somente no capítulo 22 é que Abraão vai aprender sobre dependência. Aprender sobre dependência de Deus nunca e nem sempre é fácil, mas preste atenção no que eu vou te falar. Jesus Cristo leva uma multidão para o deserto, não de forma intencional, porque a Bíblia diz que ele atravessa o mar da Galileia para o outro lado, e quando ele chega do outro lado do mar, uma grande multidão já estava lá aguardando ele. Mas quando ele percebe que ele está no deserto, Marcos diz que o lugar era longe, Mateus diz que já estava escurecendo, e o lugar não tem mais possibilidade alguma de recurso, de buscar pão, ou mesmo recurso financeiro para dar comida para todas aquelas pessoas. A Bíblia Sagrada diz que Jesus chama um dos seus discípulos. Olhe bem o que diz o verso 6. O verso 5: onde compraremos pão para esse povo comer? Olha o que Jesus está perguntando para um dos seus discípulos: onde compraremos pão para esse povo comer? Olhe para mim. Nem sempre Deus nos fará uma pergunta na intenção de que nós tenhamos a resposta. Vou repetir. Nem sempre Deus nos fará uma pergunta na intenção de que tenhamos uma resposta. Quase sempre a pergunta de Deus virá para que nós possamos exercer confiança nele. Olha para quem está perto de você e diga: é por isso o deserto. Porque no deserto, quando não há recursos, nós demonstramos confiança nele. Isso aqui é forte, irmão. Felipe, indagado por Jesus, onde compraremos pão para esse povo comer? Meu Deus, ele tem uma resposta, e a resposta não é a que Jesus Cristo esperava. Quer ver? O verso 6 diz: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Estou lendo na NVI. Pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Ou seja, Jesus não está esperando uma solução de Filipe. Jesus já tem a solução, mas ele está esperando uma resposta certa de Filipe. Mas olha a resposta que Filipe dá no verso de número 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Filipe tem uma resposta lógica, racional, mas não é a resposta que Jesus está esperando ouvir. Eu vou repetir, não é a resposta que Jesus está esperando ouvir. Quando Jesus pergunta para Filipe: Filipe, me responda, onde conseguiremos pão para essas pessoas? Filipe tem uma resposta lógica e racional. Ele diz assim: se nós tivéssemos 200 dinheiro, ainda não seria suficiente para comprarmos pão para dar um pedaço para cada uma dessas pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que depois de Jesus ter feito a multiplicação, foi separado os grupos, e quando os grupos se separam, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, são contados naquele lugar. Então a resposta de Filipe é lógica, a resposta de Filipe é racional, a resposta de Filipe é verdadeira, mas não é a resposta que Jesus quer ouvir. Muitas vezes nós somos indagados e questionados por Deus apenas por um motivo: porque Ele quer saber a resposta que nós iremos dar. Como é que você tem passado as circunstâncias? Como é que você tem vivido as situações adversas?
Como é que você tem reagido diante das necessidades? Como é que você tem reagido diante da falta? Porque o que está em eminência aqui nesse milagre é a falta de alimento para o povo. Jesus está dizendo: eu não vou mandá-los embora sem antes alimentá-lo. E Filipe está dizendo: nós não temos condição, nós não temos recurso financeiro, nós não temos possibilidade alguma, nós não temos condição alguma. Preste atenção, todo milagre de Deus, ele só acontece quando nós entendemos que a resposta que nós temos não é suficiente para ele. Como nós somos bons em dar resposta para Deus. Às vezes nós fazemos como Filipe, analisamos tudo do ponto do ponto logístico, ou do ponto da razão, e queremos dar uma resposta para Deus. Olhe para mim, milagre não se explica. Eu vou repetir, milagre não se explica. Nós estamos vivendo crises de milagres. Por quê, pastor? Porque nós sempre temos uma resposta para as questões de Deus. Deus sempre vai propor para nós algumas questões, como propôs para Filipe. Deus sempre vai propor para nós algumas situações que fogem do nosso controle. Deus sempre vai propor para nós algumas situações que nós não temos domínio sobre ela. Essa é a especialidade de Deus. A arte de Jesus em operar milagres está justamente em propor aquilo que nós não somos capazes de responder. Filipe poderia ter sido muito mais espiritual do que racional, e poderia ter dito: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu acho sensacional uma cena de Ezequiel, quando lá no capítulo 37, ele entra no vale de ossos secos, e ele olha para aquela multidão de ossos, e o texto diz assim: os ossos estavam sequíssimos. E vem uma pergunta da parte de Deus, porque sempre que Deus pergunta algo, Ele não quer uma resposta racional e lógica, Ele quer uma resposta espiritual. E hoje nós vamos tomar posse do que o mundo espiritual já reservou para nós. Não há possibilidade. Olhando pela racionalidade lógica humana, Ezequiel não vê nenhuma esperança. Mas a pergunta de Deus para Ezequiel é: esses ossos podem tornar a ter vida? Racionalmente, não. Mas espiritualmente, Ezequiel dá uma olhada e diz assim: tu sabes, Senhor. Ele está dizendo: para mim não vai resolver nada, da minha parte eu não consigo fazer nada, mas se o Senhor decidir liberar uma palavra hoje, esses ossos vão tornar a ter vida. Está na hora de nós começarmos a exercer a autoridade do mundo espiritual. Está na hora de nós começarmos a exercer a autoridade do mundo espiritual. Às vezes a nossa dúvida nos atrapalha de viver milagres. A nossa incredulidade: pastor, mas eu não sou incrédulo. Na prática nós somos. Até enquanto nós estamos em local acessível, para ter recursos, nós conseguimos ver possibilidades. Mas quando saímos da nossa zona de segurança, quando nós saímos da nossa zona de conforto, e Deus nos coloca no deserto, como colocou esses homens, é sensacional, irmão, porque quem é que experimenta o milagre é o povo, mas quem é levado a viver o milagre são os discípulos. O povo só senta e come, eles não sabem nem de onde está vindo o alimento. Mas a Bíblia diz que os discípulos que estavam próximos, eles têm conhecimento da situação, e um está dizendo para o outro: não tem jeito, é impossível, não tem como dar comida para esse tanto de povo. Como Filipe era mais articulador, disse: Senhor, ainda que nós tivéssemos 200 dinheiro, ele era o matemático da turma, ele diz: ainda que nós tivéssemos 200 dinheiro, seria insuficiente para darmos um pedaço de pão para cada pessoa. Olha aqui para mim. Mas enquanto Filipe está dando uma resposta que Jesus não quer ouvir, tem um homem chamado André,
irmão de Pedro, que está vindo no meio da multidão com uma criança, e segurado na mão do menino, ele vem, ele diz: pode vir, vamos ao encontro de Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele diz assim: Senhor, resolvi o problema. Como assim, filho? Achei um menino que tem 5 pães e tem 2. Olha para mim, vamos analisar racionalmente de novo. Alimenta 5.000 pessoas? É esse tipo de resposta que Jesus não quer de nós. É esse tipo de resposta que Jesus não quer de nós. Irmãos, o que eu estou falando aqui é muito sério. Hoje Deus me deu uma palavra, e eu estava muito angustiado hoje. Eu saí daqui por volta de 4:30 da manhã, quase 5 horas da manhã orando. Passei a madrugada acordado e despejando diante de Deus toda a minha angústia. Aí quando eu saí daqui, fui para casa, dormi um pouquinho. Quando às 7 horas retornei para cá, às 9 horas eu tinha um pastor para atender aqui. E quando eu recebi esse pastor aqui hoje pela manhã, ele me disse: pastor, Deus não te trouxe para esse lugar por acaso. Muitos já questionaram por que esse lugar, esse salão. Muitos já disseram, poderia ser outro local. Mas Deus manda lhe dizer que esse lugar vai ter encontros aqui que pessoas ficarão para o lado de fora dessa casa. Ele disse: pastor, terá momentos que nesse lugar pessoas terão que assistir o culto pelo lado de fora, para o que Deus vai começar a fazer nessa casa. Mas quando eu olho para a situação e para a circunstância, eu não consigo enxergar dessa forma. Por quê, pastor? Porque eu enxergo de forma racional. Aí o Espírito Santo veio, me confrontou e disse assim: a partir de hoje, pare de olhar de forma racional. O que eu trouxe transmitindo para vocês aqui é que o Espírito Santo para mim, passou para mim hoje, me confrontou. Para de olhar de forma racional, porque senão vocês nunca vão começar a viver o extraordinário. Está na hora de nós começarmos a nos empoderar do mundo espiritual. Deus colocou na nossa mão. Olhe bem, enquanto tem Filipe fazendo contas e dizendo não dá certo, tem um homem chamado André, que fora da lógica racional, sai no meio da multidão dizendo: alguém tem alguma coisa aí? Um menino inocente, sem saber onde é que estava entrando, chega e diz assim: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Ele diz: vem cá, porque no mundo racional Filipe está dizendo não dá, mas no mundo espiritual André está dizendo: eu vou colocar na mão dele, e nós vamos ver acontecer o milagre que nós não tínhamos condição de fazer sozinhos. A nossa incredulidade nos atrapalha. A nossa resistência em ver as coisas espirituais e olhar só para as coisas físicas nos atrapalha. É por isso que Jesus está dizendo para Filipe: olhe bem, onde compraremos pão para esse povo comer? Verso 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Uau! Tem coisa que Deus está fazendo não é porque Ele não gosta de você. Tem coisa que Deus está fazendo não é porque Ele quer ver o seu mal, é porque Ele está te colocando à prova. Ele está querendo ver se você tem condição suficiente de se levantar diante da situação e dizer: eu creio que eu não posso resolver, mas o Senhor pode. Filipe poderia ter ficado conhecido na história. Filipe poderia ter sido conhecido como o homem que se posicionou quando Jesus precisou de alguém que cresce. Mas Filipe é o homem que faz contas. Filipe é o homem que contabiliza e diz: 200 vai dar tantos pão dividido por... não vai dar. Mas tem André que não faz nenhum tipo de conta, mas vem com a solução do problema.
e diz assim: Jesus, eu encontrei aqui, quer ver? Vamos lá, diz, está no texto, verso de número 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Eu amo isso aqui, irmão. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Mas o que é isto para tanta gente? Dá a entender que parece que André também está sendo meio pessimista, mas não é. André está instigando a confiança dos seus parceiros. A Bíblia diz que quando 2 concordam, aqui na terra, o senhor liga. Sabe por que é tão difícil de vivermos milagre? Porque enquanto tem a irmã Jaqueline crendo do lado, tem a outra irmã não crendo do outro. Enquanto tem a irmã Maria que não está crendo, tem a pastora Daiane que está crendo. Quando tem a irmã Loís que não está crendo, tem a irmã Larissa, ou vice-versa. E às vezes a única coisa que Deus está precisando é de pessoas que concordem na terra, para que no céu seja ligado. É por isso que André está perguntando assim: mas o que é isso para tanta gente? Ele está dizendo assim: Felipe já não acabou de fazer a conta e disse que não ia dar certo? Vamos ver Jesus. Eu quero ver Felipe engolir a língua. Deixa eu falar num ditado bem popular. André está dizendo assim: eu quero ver Felipe tendo que retroceder no que ele acabou de falar, porque eu trouxe esse menino aqui crendo que nas tuas mãos tudo pode acontecer. Tem alguém entendendo nessa noite? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Era cerca de 5.000 homens. Cerca de 5.000. Meu Jesus. Não importa a dificuldade ou o problema, se você crê que nas mãos de Jesus pode dar certo. Não importa o tamanho da dificuldade ou do problema, se você crê que nas mãos de Jesus pode dar certo. Deus está nos chamando para ter um nível de confiança maior. Deus nos chama para um nível de confiança maior. Jesus está dando uma oportunidade para Felipe colocar à prova a sua fé, mas Felipe falha. Olhe para mim, eu vou fazer você entender. Toda vez que nós somos colocados à prova para que a nossa fé seja testada e falhamos, o ciclo se repete. Misericórdia, pastor, é bíblico, te mostro. Você lembra de Abraão? Quando Abraão sai e vai para o Egito, e ele chega lá, mesmo sabendo que era Deus que estava o conduzindo, ele olha para Sara e diz assim: ó, não conte que é minha esposa, porque diz o texto que Sara era tão bonita que ele tinha medo de ser morto por causa de Sara. A Bíblia diz que quando ele chega, ele mente que é irmão de Sara. Faraó pega, se deita com ela. Houve um adultério lá, está no texto. E Abraão fica assistindo de longe, tudo, por causa da sua incredulidade. A Bíblia diz que Deus visita o Egito e traz uma praga. E a Bíblia diz que agora Faraó se levanta e diz assim: tem alguma coisa errada. E ele descobre então que Abraão é esposo de Sara. Por que você me enganou? Vai embora. E ele manda Abraão embora do Egito. Mas a Bíblia diz que Abraão, tendo rodeado e peregrinado pela terra por um tempo, agora ele chega em outra terra, e lá ele comete o mesmo erro. Por quê, pastor?
por causa da sua incredulidade, o ciclo se repete. Deus está dando uma oportunidade para Abraão enfrentar o problema de frente agora. Deus está dando a oportunidade para Abraão chegar e dizer assim, ó, eu creio que agora vai ser diferente. Olhe para quem está perto de você e diga assim, não deixe o ciclo se repetir. Ah não, irmão, vocês estão muito tímidos. Diga, não deixe o ciclo se repetir. Se empodere do que Deus já falou. No capítulo 12 de Gênesis, Deus está dizendo para Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio dos teus, vai para a terra que eu vou te ordenar. Quem te abençoar, eu abençoo. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Não é suficiente essa palavra? Mas para Abraão não. Por causa da sua incredulidade. Um dia alguém diz assim, o senhor é o primeiro que eu vejo falando que Abraão não tinha fé. Eu digo, Abraão tem fé, mas no final da carreira. É só ler Hebreus. Hebreus diz assim, todos eles morreram na fé, sem terem alcançado a promessa, mas tendo-as vindo de longe, creram e declararam que eram peregrinos estrangeiros na terra. Abraão tem que desenvolver, peregrinando em terras alheias, a questão da confiança. O que nós estamos vendo aqui é Jesus testando a confiança, não é do povo. Repito, não é Jesus testando a confiança do povo, é testando a confiança dos discípulos. Jesus está chamando os 12 para perto de si e diz assim, temos um problema para resolver. De que jeito resolveremos? Enquanto tem um homem fazendo matemática e os outros dizendo, é verdade, pela matemática de Filipe não dá certo, tem um que sai do meio dos 12 e diz assim, eu vou resolver esse problema de algum jeito. E ele vai e consegue encontrar um menino e volta e apresenta o menino para Jesus. Vamos nos colocar de pé. Meu Deus. Verso 11 diz assim, então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Sabe o que eu acho fenomenal nos milagres de Jesus? E um dia eu tentei explicar isso para alguém e ficou... É que a gente espera um caminhão caçamba despejar na frente da nossa casa um monte de milagre, não é assim? Meu Deus, aí alguém diz, quando o milagre chegar na tua casa vai assustar todo mundo, né? E a gente diz, é verdade, meu Deus, vai acontecer, vai. Olha aqui para mim, o texto diz que ele não aumentou os pães, ele pega os pães e corta em pé e vai entregando. Matemática, acabava ou não acabava esses pães? Mas milagre é isso. Milagre é justamente isso. Diga assim, não vai acabar. Diga, não vai acabar. Você entendeu a lógica do milagre? Diga, não vai acabar. Mas também não vai ser despejado um caminhão lá na tua porta, como alguns já declaram por aí. Quando Deus visitar a minha casa, até os vizinhos vão enxergar o que Deus fez. Sabe quando os vizinhos vão enxergar o que Deus está fazendo? Quando eles procurarem a lógica do que está acontecendo na sua vida e não entenderem nada, e diz, o que acontece com ela? O que acontece com ele? Como é que ele vive isso? Como é que ela vive desse jeito? É assim que o Senhor realiza milagre, contrariando a lógica. Jesus pega 5 pão e não transforma em 5.000. Porque dá para a gente entender mais ou menos que é isso, né? Jesus ora por 5 pão e de repente vai enchendo. Não, é 5 só. Ele ora e continua sendo. Olha aí para quem está pertinho de você, só para instigar a fé dele ou dela, diga assim, quando você ora, você espera o quê? Meu Deus. Jesus orou pelos pães e eles continuam sendo quanto?
Está no texto? Mas e por que a gente espera quando a gente ora, pum, acontece uma... Você entendeu como é que Deus trabalha? Um dia eu estava ensinando sobre a farinha e o azeite da viúva, lá em Serepta, quando Elias chega lá. E alguém disse assim, pastor, pastor, a farinha aumentou e o azeite. Eu disse, não, eles permaneceram do mesmo tanto. Está no texto. A Bíblia só diz assim, a farinha não acá e o azeite não falta. Então ele continuava do mesmo. Mas toda vez que ela vinha para se servir do azeite da farinha, tinha a mesma. E o que me preocupa, irmãos, é o evangelho que nós estamos vivendo. Porque é um evangelho que nos ganha pela facilidade. Ele nos ganha pela facilidade. Os caras estão dizendo por aí que vai sobejar, que vai derramar para um lado e vai derramar para o outro e não vai ter mais para ninguém. Aí Deus vem e começa a dizer assim, não filho, eu vou usar só o que você tem. É 5 pães? Então 5 pães. Mas não falta e não acaba. É só 5 pães, então não vai faltar e não vai acabar. É só 2 peixinhos? Mas é 2 peixinhos que vai ter para comer até encher a barriga. Porque a Bíblia diz que quando eles terminam de comer, e eles olham ao redor, eles haviam se fartado, e tinham pedaços sobrando. Aí Jesus olha e diz assim, agora junta tudo, porque nós não vamos deixar perder nada. Diga comigo assim, com Jesus não tem sobra, não tem prejuízo, porque o milagre que sobrou na minha vida vai ser bênção na vida do outro. Quando a gente começar a entender isso, as coisas vão mudar. Quando a gente começar a entender isso, as coisas vão mudar. Para quem não tinha nada o que comer, agora está sobrando, e Jesus está dizendo, junta tudo que nós vamos levar para quem precisa.